Todo mundo fala de posicionamento, mas ninguém te mostra como fazer isso na prática. Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar um método em 4 passos que eu uso para ajudar os meus mentorados, para ajudar os meus alunos a se posicionar e vender mais. Ter um posicionamento marcante, característico e, o mais importante, um posicionamento magnético que atrai o seu público e incentive ele a comprar as suas coisas, não é? Porque no fim das contas é para isso que serve o nosso posicionamento. Eu vou te mostrar também 2 exemplos que eu lembro de cabeça, clássicos aqui do nosso mercado, que você vai entender exatamente como funciona. É importante a gente trazer esse tema à tona, porque ele aparece bastante em mentorias, consultorias, mastermind, todo mundo quer saber de posicionamento, especialmente quem está numa mudança, né, de nicho, ou quem está começando, é uma questão. E eu vejo que a maioria das pessoas complica demais a coisa, assim, tipo, faz do posicionamento um bicho de 7 cabeças. Em primeiro lugar, saiba, o seu posicionamento, hoje em dia, 2025, ele sim é importante, mas você não precisa encará-lo como algo definitivo. Porra, tenho que fazer o meu posicionamento e se eu não fizer certo, estou ferrado, né? Tudo está perdido. Eu vejo que as pessoas, em primeiro lugar, colocam uma importância além da conta no posicionamento e, por conta disso, complicam demais na definição e não entendem que, na verdade, essa é uma decisão plenamente reversível, né? É uma decisão que não tem danos colaterais, tantos danos colaterais assim. Então, calma, fica tranquilo, né? Abaixa a bola, tá de boa. Posicionamento pode ser resolvido em 4 passos e assim que você perseguir passar por esses passos, eu não tenho dúvidas que as chances de você vender mais com um bom posicionamento vai ser muito maior. Então acompanhe comigo. Em primeiro lugar, qual a importância de se posicionar? Bom, é importante se posicionar porque assim você se destaca no meio do oceano de pessoas iguais, certo? Então é a máxima, né, dos livros de posicionamento lá, o Al Ries e o Jack, esqueci o sobrenome dele, tem um livro clássico sobre posicionamento, se você não conhece, veja esse livro, já vai também, acabar com todas as suas dúvidas, todas as suas preocupações, mas esse vídeo aqui também já vai te dar o caminho das pedras de uma forma bem sintetizada. Então lá no livro ele falava sobre a importância de você ser diferente, de você ser único. Uma das célebres frases desse livro é que é mais valioso ser único do que ser o primeiro. Não é? As pessoas, elas tendem, os negócios, melhor dizendo, tendem a se vangloriar quando são pioneiros em alguma coisa, né? Ah, eu fui o primeiro a fazer tal coisa, tá? Grande merda. Né? Outras pessoas vieram depois e você se ferrou, acabou se tornando um oceano vermelho, né? Vamos dizer assim. Então, é importante a gente se destacar, é importante a gente ter esse posicionamento único, e esse posicionamento único, ele é particularmente importante para quem está formando audiência, né? Para quem não tem uma marca bem definida ainda, para quem não tem aqueles clientes fiéis, não tem aqueles seguidores leais, certo? Então, para quem já tem aí alguns anos de internet, esse posicionamento, ele, tratando-se aqui do mercado de infoproduto, tá? Ele se torna menos importante, porque você se torna o próprio posicionamento, não é? Você, a sua própria pessoa é o posicionamento, que é a máxima que as pessoas falam por aí do você é seu nicho, não é? Eu tenho muitas ressalvas, eu acho que eu devo fazer um vídeo sobre isso agora falando. Eu deveria fazer um vídeo sobre o você é seu nicho. Tenho muitas ressalvas sobre essa ideia, mas aí está. Depois que, talvez aqui a minha principal ressalva já está aqui. O você é seu nicho só faz sentido depois que você já teve um nicho, né? É isso, né? Então, para as pessoas que estão começando, você precisa sim se posicionar. E você se posiciona em um nicho. E o que é legal, o que é interessante, só há posicionamento se houver... só há posicionamento se você se posiciona contra alguma coisa. Imagine o seu nicho, seja lá qual for. Aliás, breve, eu falei isso num vídeo recente dessa semana mesmo, vou fazer outro parênteses, porque talvez você não tenha visto, e eu acho que é importante dentro desse tema. Se você está interessado em posicionamento, você vai se interessar por nicho. O jeito mais rápido e prático e fácil de identificar nicho. Primeiro,
O nicho ideal é aquele nicho que você gosta de trabalhar nele, paga bem e você é bom nisso, certo? Esses são os 3 critérios que eu utilizo para guiar meus mentorados, meus clientes e tudo mais. E o principal deles é você ser bom nisso. Esse é o principal, não é? Depois, o segundo principal é o paga bem. E por fim, o último, que eu acredito que seja o último, é se você gosta ou não de trabalhar com aquilo. Porque é trabalho, né, meu? Tem que trabalhar. Então, esse é um ponto para a escolha do nicho. E aí tem uma pergunta também que te ajuda a filtrar ainda mais isso tudo, especialmente na questão do sou bom nisso, que é a pergunta: qual é o tema, o assunto que você poderia dar uma palestra de 45 minutos no improviso, sem ensaio, sem preparação nenhuma? A resposta para essa pergunta é um ótimo indicativo do assunto que você deveria falar, do assunto que você deveria nichar. Falado sobre nicho, voltando para o posicionamento, veja o nicho como um campo de futebol. O nicho é um local, certo? As pessoas estão nesse campo, estão nesse local. E o seu posicionamento só vai acontecer se nesse campo você se opor àquilo que já existe no campo. Especialmente se você está começando, construindo audiência, se reposicionando, etc, etc. Certo? Se você está nessa fase de início própria de marcas, né, podem ressurgir, começar do zero, etc. Se você está nesse início, é isso que importa. Então, o você é seu nicho, ele não ajuda quem está começando do zero. Porque isso não é nada, porra. Entendeu? Não tem nicho, não tem você ainda. Então, olhe para o nicho como um campo, como se fosse um campo de futebol, e o seu posicionamento nesse campo só acontece se opondo a outra coisa que já existe no campo e que é conhecido pelas pessoas na arquibancada. Né? Aqui está a alegoria, para você entender e nunca mais esquecer. Certo? Então, como que de forma prática, feita a palhaçada aqui, a alegoria e tal, ter fantasiado tudo isso para você nunca mais esquecer, espero que nunca mais esqueça dessa analogia criada pelo Wilson do campo de futebol, do nicho, etc. Quais são os 4 passos práticos para que você defina o seu posicionamento e passe a vender mais? Bom, em primeiro lugar, é observar as tendências. Observar o que está acontecendo no nicho, não é? Agora a inteligência artificial, tratando-se... Eu ia falar no marketing digital, mas no todo, né? Qualquer pessoa minimamente perspicaz já trouxe inteligência artificial para o seu nicho, para o seu mercado, mesmo que seja fora do marketing digital. Simples assim, não é? E isso só vai se intensificar ao longo de 2025, nos anos que vem. Então, inteligência artificial, por exemplo, é uma observação, é uma tendência clara, evidente. Mas existem outras tendências menores que são mais conhecidas dentro do nicho, especificamente para quem está operando naquele nicho. Não é? Esse é o primeiro passo. Eu já vou dar os exemplos, tá? Mas primeiro passo, observação das tendências. Segundo passo, identificação de pontos de discordância. Se nós nos posicionamos em um campo nos opondo a algo que já existe nesse campo, que é conhecido pela arquibancada, eu preciso identificar os pontos nos quais eu posso me opor, nos pontos que eu discordo. Percebe? Que não combinam com os meus valores, não combinam com as minhas crenças ou qualquer tipo de coisa. Ou eu simplesmente quero discordar por estratégia. Paciência, pode ser? Então, o segundo ponto é identificar esses pontos de discordâncias, essas oportunidades. Né? Eu tenho uma pergunta que eu gosto também de usar para os mentorados, que ajuda bastante, é: quais são as vacas sagradas do seu nicho? Isso te ajuda a identificar os pontos mais críticos ali. Cara, aqueles temas que, todo mundo concorda com isso daqui. Então, se você discordar, claro, com razão, né, com argumentos, não simplesmente pelo fuzuê do negócio, tem uma grande chance de você ter um posicionamento muito interessante. Beleza, feito esse ponto 2. Ponto 3 é o ataque. É o ataque estratégico aos pontos de discordância. Eu fiz um vídeo que traz esse tema todo sobre um outro ângulo, que eu vou deixar marcado aqui no card, que
eu mostro como os gurus do marketing digital, os gurus da internet que vendem conhecimento, eles lucram com o fracasso das pessoas. Então, tem a ver, você vai ver, termina esse vídeo, depois você vai no outro, caso você não tenha visto ainda, e você vai entender como todas as coisas se conectam. Mas o terceiro passo é esse ataque estratégico. Então, você vai começar a assassinar a reputação dos pontos que você discorda, ou seja, das coisas, das técnicas, das práticas, dos hábitos, enfim, das coisas ali que estão no campo, estão no nicho e que você discorda. Você começa a atacar o seu adversário no campo, certo? Você começa a listar tudo que há de ruim nele, tudo que todos os problemas dessas soluções que são praticadas. E o passo 4 é apresentar a sua nova solução. Beleza, você está discordando disso aqui. E o que substitui isso aqui? Qual é a alternativa, então, já que você está atacando? É aí onde você entra. Isso é um posicionamento bem feito. Isso é um posicionamento marcante. É um posicionamento que não vai passar despercebido. Não é? Então, você observa as tendências, identifica os pontos de discordância, ataca estrategicamente esses pontos nos quais você discorda e apresenta a solução que se opõe. Assim você se posiciona. Só existe posicionamento contra algo, alguém ou alguma coisa, né? Contra alguma coisa ou alguém. Inclusive, você pode se posicionar contra pessoas também. Mas não vamos entrar nesse meio. Exemplos. No marketing digital, ali por volta de 2022, se eu não me engano, 2021, tava uma onda crescente de high ticket, né? Eu acho que foi assim, a primeira rampada assim, do assunto, falando-se sobre high ticket. E a venda do high ticket, tradicionalmente, ela acontece através de ligações, certo? Para a venda acontecer, normalmente tem um vendedor que faz uma reunião por telefone ou online com o lead ali, com o possível cliente, e faz toda a apresentação, conduz ali para venda e tudo mais e fecha a venda. Naturalmente, esse tipo de venda, ele exige muita equipe, né? Para escalar, você precisa ter vários vendedores. Ele, naturalmente, é oneroso, né? A pessoa precisa entrar numa reunião, etc, etc. E você consegue identificar que, porra, beleza, a tendência é o high ticket. Só que o processo, um ponto específico da venda do high ticket, ele abre margem para essas discordâncias, porque muitas pessoas em primeiro lugar não conseguem executar não conseguem ainda executar esse estilo de venda. Outras fazem, mas odeiam, né, por toda a dinâmica, por toda a exigência, e cria-se então uma oportunidade muito grande de entrar nesse nicho, entrar nesse mercado, se posicionar contra esse aspecto. Então, qual é o ataque estratégico? É você falar esses pontos que eu falei. Você precisa de muita gente para escalar, você precisa treinar vendedor, você precisa pagar esses caras e não sei o que, você precisa de muitos leads para esses caras não ficar com horas ociosas, né? Ficar sem reunião marcada no calendário, é oneroso, né? Tipo, é um processo muito lento, não sei o que, muito longo, blá, 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 blá. Você vai listar um monte de coisa. Ataque estratégico. Estou assassinando a reputação do high ticket sendo vendido por ligação, né, por call. E então, apresenta a solução. E aí, o que começou a surgir no mercado? Venda por conversa, por mensagem, né? Venda por texto, por mensagem. Vendas high ticket por mensagem. Aí você fala, cara, é maravilhoso, entendeu? Para quem reconhece no high ticket uma grande oportunidade, mas detesta o meio tradicional estabelecido que funciona até hoje de venda por call, o que a pessoa faz? Porra, eu quero essa nova solução. Então, quem se posicionou dessa forma conseguiu atrair um público muito cativo. Um público que estava frustrado com outra solução. Um público que reconhecia o campo, reconhecia os players, né, os jogadores do campo, no caso, esse estilo de venda por ligação, e não gostava desse jogador. Estava na arquibancada, vaiano. E aí vem um outro jogador que se opõe a isso e oferece mil maravilhas, né, uma nova solução. Então tem esse caso do high ticket. Né? Então, além disso, qual foi um outro caso que teve
Isso já foi um pouco antes, eu acho que foi em 2020 ou 2019. O Max, faz muito tempo que eu não falo com o Max, conheci o Max Peters, que ele fundou a Adapta. Conheci ele num grupo de Growth Hacking no Facebook, cara, muito tempo, era tipo um grupo muito raiz, assim. Sei lá, isso deve ter sido 2015, 2016. O Max, cara fantástico, empreendedor nato, né, tá voando agora com a Adapta, com outros negócios também. E eu lembro que o Max, ele lançou o curso chamado Super Conteúdo. E, cara, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista de copywriting, cara, fenomenal, assim, putz, fenomenal, fenomenal. Por quê? Porque o Max, ele viu uma tendência crescente do marketing de conteúdo, certo? Primeiro, né, o primeiro passo, identificou a tendência dentro do nosso mercado, de venda de infoproduto e tal, não sei o quê. Cara, qual que era a perspectiva? Cria-se conteúdo, certo? Para você construir audiência e tal, não sei o quê. Ok, aí pontos de discordância. O que ele identificou? Essa exigência de se criar muito conteúdo, criar conteúdo todos os dias, né? Como eu falei em outros vídeos já, não significa que você precisa criar conteúdo todos os dias, mas é bom que você crie conteúdo todos os dias se você quer vender bastante, por muito tempo, certo? Você quer construir marca. Mas o que o Max habilmente identificou? Ele identificou que muitas pessoas não gostavam desse aspecto do que era vendido dentro do marketing de conteúdo, de ter que produzir sempre. Né? Porra, eu não tenho tempo, porra, eu não gosto de produzir conteúdo, não sei o que, meu conteúdo não engaja muito, e aí formou-se o plano de ataque. Né? Ele identificou o campo, identificou os players que poderiam ser discordantes, né? Ou que abriria margem para essa polêmica. E aí o que ele fez? Ele atacou e propôs uma nova solução. Ele propôs o super conteúdo. Então, eu não lembro a narrativa exatamente que ele trazia, mas o principal era, em vez de você se matar de fazer um monte de conteúdo, cara, crie um super conteúdo e ele vai ser suficiente para você vender aos montes. Né? Funcionou. Eu não sei quanto dinheiro ele fez, mas eu suspeito que ele tenha vendido bastante. Né? Até onde vi, teve muitos alunos. Então, é a mesma prática, certo? Então, esses 4 passos, eles são muito simples e não precisa ser mais complexo do que isso. Pô, deve ser simples. Você não precisa ficar pirando tanto. Não é? Então, você observa as tendências do seu nicho, identifica pontos de discordância, monta um ataque estratégico contra esses pontos nos quais você discorda e então apresenta uma nova solução. Esse é o seu posicionamento. É se opor, apresentar uma novidade contra algo que está no mercado. Esse é um posicionamento forte de verdade. Se você gostou e ficou comigo até aqui, uma última sugestão. Vou falar baixinho para ninguém mais ouvir. Só você e eu aqui. Pegue todo esse material que eu falei, coloque no ChatGPT e peça para ele te ajudar a escolher o seu posicionamento.